Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que foram o fim de semana? Como é que está o semestre aí? Bom, hoje a gente vai fazer uma aula de exercícios, né? O roteiro é sobre a aula de exercícios e na próxima terça-feira, na próxima quinta-feira a gente faz nossa prova, né? Tá ruim, Cristiane? Ave Maria, mas vai melhorar, tenhamos fé. Em relação às notas do Lab 3, eu vou colocar assim que terminar a aula, tá? Já estão prontas. E dos testes, eu sempre coloco dos testes naquela planilha que tem os e-mails que vocês colocaram, tem uma aba lá que eu geralmente coloco os testes lá. Acho que já até estão dessa unidade, né? Mas eu vou colocar no cigarro quando a gente terminar aqui a aula, tanto o laboratório 3 quanto esses testes, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Deixa eu abrir aqui o roteiro, tinha esquecido de abrir. Nessa semana a gente termina a segunda unidade e fica faltando um terço da disciplina, mais ou menos, né? Na verdade, a prova eu ainda não terminei de preparar, viu, Ricardo? Mas ela vai estar como as outras, né? Tentando fazer pouca conta, explorando mais os conceitos, né? Eu sempre tento fazer as provas dessa forma, né? Para que a gente não fique muito tempo fazendo conta, principalmente nessa unidade, que um circuitinho mais simples, mesmo assim, ele ainda faz muita conta, né? Por causa dos números complexos, né? Diferente da primeira unidade. Se a gente botava um circuito com duas malhas, é bem pouquinha conta, né? Mas aí quando envolve realmente análise de corrente alternada, aí já complica um pouquinho mais as continhas, né? Mas né, eu vou tentar fazer de uma forma que não fique tanta conta, né? Pelo menos o mínimo possível. E, assim, lembrando que eu gosto de colocar a questão literal, tá? Então, aí eu tenho que fazer um circuito mais simples ainda, né, para explorar mais o conceito, porque literal ainda aumenta um pouquinho também as equações, né? Certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário também, né, podem ficar à vontade. Professor, eu perdi o final da explicação aí a respeito dessa aí que a senhora deu, do circuito, da parte literal. Não, vocês sabem que eu gosto de colocar em prova as questões com algum parâmetro literal, entendeu? Só para... porque na outra prova muita gente se surpreendeu, né? Eu estou dizendo que certamente essa terá também, certo? Bom, vou projetar aqui o roteiro, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Bom, como eu tenho falado, nesse roteiro são exercícios, né, dessa segunda unidade. Daqui eu falo dos assuntos, né, que estão envolvidos, né, que quem não estiver seguro, assim, antes de começar o roteiro, seria interessante fazer uma revisãozinha, né, porque, enfim, querendo ou não, nossa prova já está bem pertinho. Aí eu coloquei esse primeiro exercício resolvido, né, que é com fonte de corrente dependente, né. Aqui, eu coloquei TV não, porque envolve muitas coisas. Além de envolver TV não, envolve também alguma outra forma de análise, né? Algum outro método, ou análise de malha, ou análise nodal, dependendo do que eu achar melhor. Né? Então, ele ficaria mais completo para a gente fazer aqui, né? Coloquei essa questão, aí coloquei aqui a resolução, né? Dei o passo a passo para todo mundo tentar fazer, né? Se orientar, né? De como começar. E coloquei aqui a resolução. Aí coloquei mais um, né? Aqui já é de circuitos trifásicos, né? Coloquei aqui o passo a passo também, e na sequência a resolução. Desses exercícios resolvidos, ou do primeiro, ou do segundo, né? Desses que tem aqui a resolução.
Alguém teve alguma dificuldade, não entendeu alguma passagem, quer esclarecer algum conceito, alguma coisa? Sobre as casas decimais. Cristiane, na verdade, eu já tinha até comentado aqui, nas questões que forem subjetivas, aí é mais tranquilo, né? Porque aí eu olho realmente o passo a passo, né? Então, não importa muito aí quantas você use. Mas eu aconselho usar pelo menos duas, né? Duas eu acho que é suficiente, tá? Eu vou tentar fazer sempre os gabaritos, considerando duas casas decimais, para... se bem que é no multiprova, né? Eu não tenho como considerar isso, porque ele já considera tudo. Mas, enfim, a subjetiva não tem problema. E a objetiva, eu tento sempre colocar as opções com uma margem maior, né? Por exemplo, se uma resposta for 10,1, né? Aí a gente viu que a gente pode ter variação aí de bem 1, né? Sei lá, de 10,8, 10,9. Então, aí eu tento colocar a próxima resposta, por exemplo, em 12, né? Porque aí, se a resposta é 10,1 e você encontra 10,5, esse seria o mais próximo, entendeu? Eu vou tentar fazer isso, mas não fiquem preocupados com isso, porque né, se vocês fizerem direitinho, né, e também assim, como eu vou colocar alguma questão literal, então a resposta pode ser que dependa de uma variável, e até melhor essa questão dos arredondamentos, né, porque se depender de uma variável, fica mais tranquilo, tá? Mas não se preocupem com isso, que eu vou tentar fazer de uma forma que não tenha problema a questão dos arredondamentos, mas considerem duas casas decimais pelo menos, tá certo? Que aí acho que não vai ter problema não. Certo? Então, nesses exercícios resolvidos, está tranquilo, né? Não teve nada de dúvida, Enfim, se alguém lembrar, depois a gente pode voltar. Bom, eu coloquei aqui alguns exercícios, né? Esse exercício 3 ainda é de análise, né, em corrente alternada, né, que foi basicamente o primeiro assunto que a gente viu, né, tirando fasor e impedância, né? São os conceitos associados. Então, aqui a gente podia usar qualquer método de análise, né? Análise de malha, análise nodal. Aqui dava até para usar superposição, né? Já que eu tenho duas fontes independentes. Esse eco, acho que alguém está com o microfone ligado. Deixa eu desligar aqui, era Vinícius. Pronto, desliguei. Aí as outras questões, né? Essa de motor, na verdade, é só para a gente ver a questão da potência, né? Quando tiver assim, um motor é uma carga, né? Um motor, normalmente, a gente representa por uma indutância e uma resistência, né? Apesar do circuito equivalente dele ser um pouquinho mais complexo, mas quando a gente analisa como carga, a gente pode representá-lo dessa forma, certo? Essa daqui é de potência em circuito monofásico mesmo, né? Aqui é do watt, do corrente, né? Aqui para a gente ver fator de potência, aqui para correção também de fator de potência. A questão 5. Aqui eu tenho duas situações do mesmo circuito, né? Essa questão 5, inclusive, ela caiu numa prova já. Eu lembro dela, acho que essa daqui também, essa 4. Enfim. Aí eu tenho essa situação, né? Que aí eu peço para vocês analisarem esse primeiro circuito na letra A, e é adicionado um capacitor, né? Como se tivesse sido feita uma correção de fator de potência, né? Aí para fazer uma análise partindo dessa correção, né? Desse novo circuito. Assim fica até mais tranquilo, porque eu tenho mais de uma forma também de analisar, né? Ou eu considero a impedância equivalente e trato normal, ou como eu já conheço a primeira, que seria o melhor, né? Porque eu já calculei na letra A o triângulo aqui para esse circuito, né, só com essas duas cargas aqui, né, o resistor e o indutor, eu posso só calcular qual é a potência do capacitor e somar esse triângulo, né, as contas ficariam mais simples do que eu ir lá e encontrar uma impedância equivalente, né. Eu encontrei a impedância equivalente, só que não bateu, não. E foi, a gente viu. Você fez pelo outro jeito para ver? Não. Não, mas eu posso ter errado algum... Mas de repente a gente pode ver, né? Vou escolher uma questão para fazer, se vocês quiserem, pode ser essa. Agora, a próxima, eu acho que essa letra B está com errozinho de gabarito, porque tudo bate, a única coisa que não bate é o ângulo. Dá 10 graus de diferença do meu. Entendi. A gente pode ver também. Aqui também já é um exercício trifásico, né? Aí, de algumas situações aqui, também é importante que a gente tenha aquela
aqueles conceitos, né, de tensão e corrente de fase, tensão e corrente de linha, né, como é que eles se relacionam, o defasamento, né, no caso da sequência positiva, no caso da sequência negativa, qual é, né, para que a gente, na letra A, encontrar a impedância, né, e na letra B eu quero já outra tensão de linha, né, aqui eu estou considerando tensão de fase no gerador, mas o gerador aqui certamente está em delta, porque é VCA, então, aqui a tensão de linha coincide com a tensão de fase, né, já aí na letra B eu peço a VAB, né, então basta eu sair de VCA para encontrar o VAB. Isso, aí no caso teria que somar 120, se eu não me engano, teria que somar 120. Aí dava o resultado, né? Isso, então deve estar errado, porque aqui realmente é bem tranquilo, porque, Aí dá 10 graus de diferença. Então com certeza o gabarito está errado, se você fez assim e está dando diferente, né, eu verifico já, só ver as questões todas, a gente pode voltar aqui para ver essa questão se é isso mesmo, né, pelo menos a letra B. Essa daqui também, né? Só para a gente, essa questão também é de trifásico, né? Que é só para a gente ver a ligação, né? Eu tenho aqui essas fontes trifásicas e tenho essas cargas. Aí eu quero, para uma determinada tensão sobre as cargas, né? Eu não tenho como ligar, por exemplo, delta e delta, né? Porque aí essa tensão seria a tensão que estaria em cima da carga, né? Só que a tensão aqui da carga é 658 e aqui da fonte é 380. Então, não bate, eu tenho que ligar na mesma tensão. Então, como é que seria uma possível configuração tanto de fonte quanto de carga, que eu conseguiria ligar com essas fontes essa carga, né? Basicamente seria essa a análise para ser feita nessa questão. Aqui também é trifásico, né? Aqui eu já dou o diagrama fasorial, né? Ou seja, eu dou os ângulos aqui e aqui eu forneço os módulos, então tenho condição de encontrar todas essas tensões de linha, né? Ó, VAB, VBC e VCA, e as correntes de linha também, né? Para aí a gente encontrar o que é pedido, né? Ó, impedância de carga, potência na carga, né? Capacitância para correção de fator de potência, né? Para zerar o fator para zerar, não, para zerar a energia reativa, né, a potência reativa do circuito, ou seja, deixar o fator de potência igual a 1, né, então, a partir do diagrama fasorial, eu tenho condição de achar aqui todas as variáveis, né, tensões e correntes, certo? Bom, então, basicamente, eram essas questões, né, eu já vou voltar aqui para essa, que está mais fácil da gente ver logo. Professora, tá errado não, foi que eu esqueci de multiplicar por 360. Ou por fazer com mais 360. Tá. Eu ia fazer agora para a gente ver, mas você já viu, então... porque você considerou negativo e lá está positivo, é isso? Isso. Entendi. Eu ainda pensei em fazer isso, mas eu não vou fazer para ver. Foi o sono até a noite, aí eu esqueci. Imagina, o que o Ricardo está dizendo é que, por exemplo, uma tensão que deu, sei lá, menos 100, né, eu posso escrever como sendo 260, né, eu posso, menos quer dizer que eu estou andando no sentido negativo do ciclo trigonométrico, e positivo quer dizer que eu estou andando no sentido positivo, né, então, os dois estão corretos, né, mas lembrando que eu tenho essas duas possibilidades, né, então, se você... Está lá uma resposta, lá é 260 graus, você achou menos 110, né? Menos 110? Menos 100, né? Para ficar fechadinho. Se você achou, está a resposta 260, mas você achou menos 100, né? Não é que está errado, só está andando em sinais em direções opostas, né? Os dois têm a mesma, marcam a mesma posição, né? Que é isso que importa, tá? Os dois estão corretos. Mocinaldo, você está se referindo a alguma questão, assim, isso, na 8, deixa eu ver como é que está aqui a 8. Aqui já estão em RMS, ó. Porque a corrente aqui também está em RMS, tá? É porque faltou essa informação aqui, mas está tudo em RMS. Tanto o módulo da tensão de linha, que é 220 volts RMS, quanto a corrente de linha também é 10 ampere RMS aqui, tá? Já está tudo em RMS. Alguém quer comentar mais alguma questão em específico? Eu posso fazer uma. Qual que você, né? Assim, não vai fazer muito. Qual que vocês preferem que eu faça? Quem teve alguma dificuldade? Quem? 7. Só que ela é bem simples, não precisa nem fazer muita conta, na verdade.
Mas deixa eu vou trocar aqui a minha câmera, tá? Pelo celular, vou ficar mudo um instantinho, então peraí que eu não vou ouvir vocês. Só um minuto. Professora, eu tenho uma dúvida também, como é que eu tenho Fala. eu tenho uma fonte trifásica em delta, e como é que eu converto para estrela? Certo, vou mostrar aqui então, antes de a gente fazer essa, tá? Ó, essa é uma pergunta bem interessante. A gente aqui nem vai usar muito esse recurso de converter as fontes, né, de delta para estrela ou de estrela para delta, porque a gente faz isso mais quando a gente considera a impedância da linha, né? Na linha de transmissão, né, por exemplo, quando eu tenho lá um circuito, sei lá, eu vou botar Y delta, certo? Não, aliás, vou botar delta Y, que é mais parecido com a realidade. Então, eu tenho a fonte ligada em delta e tenho a carga ligada em Y. Aí eu tenho aqui a linha de transmissão. Em algumas situações, eu vou considerar uma perda aqui na linha, né? Que é justamente a impedância da linha que a gente chama. Então, nesse caso, eu já tenho uma diferença. A tensão de linha do lado do gerador, né? A tensão daqui para cá, ela já passa a ser diferente da tensão de linha do lado da carga, né? Porque eu tenho essa queda de tensão aqui por causa das impedâncias da linha, certo? Mas aqui a gente não vai considerar a impedância da linha. Então, são poucas situações que eu vou precisar fazer a conversão da fonte, tá? Mas, enfim, é nessa situação que a gente faz com mais frequência. Mas, de qualquer forma, olha só, essa lógica vale para qualquer mudança que eu quero fazer, né? Digamos que eu tenho uma carga, eu vou até representar ela independente, a ligação aqui pode ser delta, pode ser Y, certo? E eu tenho aqui uma fonte, vamos supor que ela esteja em Y. Vou ligar aqui em Y. Certo? Eu tenho aqui a fonte ligada em Y e tenho aqui a minha carga, tá? Se eu transformar essa fonte para delta, o que acontece? Né? Eu estou dizendo assim, eu tenho a mesma situação, só que a minha fonte aqui, se ela estiver ligada em delta, né? Se eu quiser converter de um para o outro, se aqui, por exemplo, eu tenho um módulo V, vou chamar de VG. Se eu tenho no Y, aqui o módulo é VG, e eu quero converter para delta, será que é só eu mudar a configuração e botar VG? Não é, tá? Isso aqui estaria errado se eu botasse o mesmo valor. Por quê? Se eu alimento aqui com VG, tudo que gira em torno do que a carga recebe, né? Eu não posso ter variações no fornecimento aqui da carga, né? A não ser que é isso que eu queira, mas quando eu vou mexer na fonte, eu tenho de garantir que o que chega na carga é exatamente a mesma coisa. Então, vamos analisar aqui, ó, o que é que chega na carga? Como eu não sei qual é a ligação, então eu vou analisar a tensão de linha aqui, certo? A tensão de linha. Qual é a tensão? Vamos olhar só os módulos, sem nos preocuparmos com as fases. Qual é o módulo dessa tensão de linha? Se a minha tensão de fase aqui é VG. Quem me diz aqui? Essa tensão de linha que chega na carga, qual é o módulo dela? Alguém? Ah, a Camila botou aqui. Raiz de 3 VG, exatamente, porque a gente sabe que para a configuração Y, V de linha é raiz de 3, V de fase, fase 30 graus. Como eu estou olhando só o módulo, né? Eu sei que a minha tensão de linha vai ser raiz de 3, V de fase. Se o V de fase é VG, então esse V de linha aqui, ó, vai ser raiz de 3 VG. Certo? Tá claro até aí? Tranquilo, né? Aí, o que eu quero fazer? Eu quero mudar a minha fonte para uma configuração delta, só que, qual é a minha premissa? Eu não posso mudar a alimentação da carga. Se para essa carga chega uma tensão de linha raiz de 3 VG, aqui tem de continuar chegando a mesma coisa, raiz de 3 VG. Então, eu pergunto a vocês, qual é o valor dessa nova fonte, né, quando eu converto de Y para delta? Então, qual vai ter de ser o valor dessa tensão de fase para que na carga chegue a mesma tensão, raiz de 3 VG? Qual vai ter de ser esse valor aqui da fonte convertida em delta? Quem me diz?
Não, Camila, não é a tensão de linha por raiz de 3. Vamos olhar, analisar direitinho aqui. Vamos lá, pessoal. Me digam aí, qual seria essa tensão aqui de fase, para que de linha eu tenha a raiz de 3 VG. Aqui a ligação é delta. Ninguém? Isso, Camila, não está ligado em delta, então a tensão de fase vai ter que ser a mesma da tensão de linha, né? Então, para eu fazer essa conversão do Y para o delta, né? O valor aqui dessa fonte vai ter de ser raiz de 3 VG. Certo? Então, ó, essa análise que eu tenho de fazer, né? Então, se eu quero converter essa fonte de Y para delta, eu posso fazer, sem problema nenhum. Só que eu preciso garantir que o fornecimento da tensão para a carga não sofra alteração. Então, se eu tenho aqui uma tensão de fase, ela ligada em Y, sendo VG, a tensão de linha, né, vai ser raiz de 3 VG. Essa tensão de linha tem que ser a mesma. Se essa tensão de linha é raiz de 3 VG, a minha tensão de fase aqui na ligação delta não é a mesma, né? Tensão de fase igual a tensão de linha. Então, essa tensão do gerador aqui vai ter de ser raiz de 3 VG. Então, para eu converter, nesse caso aqui, de Y para delta, eu vou ter que transformar a fonte, que era VG, para a raiz de 3 VG. Certo? Ficou claro? Ricardo, tu que tinha perguntado? Ficou. Certo? E a mesma lógica se for o contrário. Se você quiser transformar de delta para Y, você vai partir do valor, aí vai ver, né? Se aqui tivesse uma tensão VS. Aí a VS de fase ia ser a mesma tensão de linha VS. Aí aqui tem que ser, a tensão de linha tem que ser VS. Então, qual seria o valor de fase aqui para eu ter VS, né? Então, tem que ser essa mesma lógica aí, tá bom? Tranquilo? Algo mais aqui? Bom, então essa questão 7, né? Que acho que Kevin tinha pedido. Olha só, aqui a gente tem, eu tenho uma carga trifásica composta por 3 impedâncias, né, essas 3 aqui, que elas são alimentadas por 658 volts, tá? Eu não conheço qual a impedância, né, que para mim não vai influenciar. Eu quero saber só se, como é que vai ser a configuração das fontes para eu conseguir alimentar essa tensão, ela com essa tensão, tá? Aí eu tenho a fonte trifásica, composta por 3 monofásicas, cujas amplitudes, né, são 380 volts, né, o módulo. E elas são equilibradas, né, defasadas 120 graus entre si. Qual deve ser a configuração da fonte e da carga para que seja possível alimentar cada impedância? Então, vamos lá. Eu tenho 4 possibilidades, delta, delta, y, delta e delta y. Eu sei que na configuração delta, delta e na configuração y, a tensão do gerador é a mesma tensão em cima da carga, tanto no delta quanto no y, né? Porque no y, quando eu venho para cá para o gerador, quando eu transformo em tensão de linha, que volto para a tensão de fase, eu tenho a mesma tensão. Então, essas duas aqui estão fora, né? Porque a fonte é 380 e a carga é 658. Então, eu não tenho como alimentar na configuração delta, delta, nem y, y. Aí eu vou partir para analisar ou delta y ou y delta. Eu sei que a tensão da carga é maior que a tensão do gerador, né? A tensão da carga é 658 e a do gerador é 380. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas configurações, delta y, y delta, eu atendo isso aqui, né? Porque lembrem que a tensão de linha, ela é raiz de 3, a tensão de fase, o módulo, né? Então, ó, eu tenho que a minha tensão de linha, quando eu tenho um Y envolvido, é maior que a tensão de fase. Então, nessa situação aqui, eu vou ter a minha configuração Y delta, ou a configuração vai ser delta Y? Y delta. Faz delta, delta, né, professor? Como é? Não entendi. Faz delta, delta, pega o 380, multiplica pela raiz de 3, você vai ter a tensão de linha.
Aí você descobre a tensão de linha que está chegando na fase que vai bater com essa 658 aí. Não, então não é delta-delta, né? Então é delta Y, né? Delta, é Y delta, porque aí eu saio, minha tensão de linha aumenta e ela chega mesmo na carga. Exatamente, exatamente. Nem vi, achei Marília, não foi que falou? Ó, o que é que Marília estava dizendo? Vou fazer o caso que a Adalberto falou. Ó, Adalberto, se a gente tem aqui uma tensão de fase, certo? Vou fazer a ligação aqui. Se a gente tem essa tensão de fase, um valor X, a minha tensão de linha já é X, certo? Então, quem seria minha tensão de fase? A tensão de fase aqui ia ser o X dividido por raiz de 3, ou seja, a minha tensão da carga seria menor do que a tensão do gerador. Já se eu tenho a configuração Y delta, se aqui eu tenho Z, não, que é a impedância, né? Vou botar X também. Se aqui eu tenho X, a tensão de fase do gerador for X, quem vai ser a tensão de linha? Vai ser X raiz de 3, né? Aí a tensão de linha é justamente a tensão de fase. Então, essa configuração Y delta é a situação onde eu tenho uma elevação de tensão para o lado da carga, né? A tensão do gerador é menor do que a tensão da carga. Então, essa daí a resposta seria a configuração Y delta, entendeu? Mas não precisa fazer conversão nenhuma, viu, Adalberto, das fontes? É porque o problema, ele pede, cadê? Qual deve ser a configuração da fonte e da carga, né? Para que seja possível alimentar essa impedância com essas fontes. Então, basta dizer que era a configuração Y delta. Y do lado do gerador e delta do lado da carga, né? Bastava eu dizer isso aqui. Só que eu tenho que explicar por quê, né? Não, é porque eu pensei o seguinte, eu vou ter que ter uma tensão de 658 na minha carga, né? Que ela é igual. Aí como você tinha acabado de fazer o exemplo, né? Mas se eu você sabia converte, que não, se você converter a configuração da fonte, você está mudando os valores da fonte. E não é para mudar nessa questão aqui, entendeu? Você considerando que cada elemento de fase é 380, qual deve ser a configuração? Essa era a pergunta. É que eu multipliquei 380 por raiz de 3, e aí bateu com 658. Só que eu não me liguei nessa questão da configuração que me daria essa tensão na saída e eu ia ter a elevação, né? O que você fez foi dizer, eu não vou usar essa fonte de 380, eu vou usar uma fonte de 658. Aí fica fácil. Aí é delta-delta. Aí não precisava vocês fazerem essa análise. E a questão era justamente para vocês fazerem essa análise, entendeu? Ah, beleza. Algo mais nessa questão, pessoal? Alguma dúvida mais, pessoal? Alguma pendência, ou desse roteiro, ou de algum outro roteiro? De algum assunto? Professora, alguém perguntou alguma coisa da questão 2? É porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Deixa eu ver aqui, questão 2. Questão 2. Você não entendeu alguma passagem? Foi do vídeo? Não, eu entendi o que você fez. É porque eu tinha feito ela diferente. Alguns valores tinham batido, outros tinham dado uma diferençazinha. Eu só queria saber se minha lógica que eu usei para fazer estava certa. Certo. Me diga qual foi a lógica. Deixa eu montar a questão, aí você me diz como é que você resolveu, né? Deixa eu ler aqui para... Tá bom. Uma carga trifásica equilibrada, de chama atenção 229, sabendo que cada tensão de fase. Tá, aqui eu não sei qual é a configuração da carga, né? Eu vou botar aqui carga. Desenhar. Sei que ela é trifásica. E eu sei que a tensão de linha, né? Aqui, essa tensão de linha, o módulo dela, né? É 220 volts. E ela puxa uma corrente de linha. Um módulo é 10 amperes. Sabendo que a tensão de linha está adiantada 90 graus em relação à respectiva, ou seja, se a corrente está adiantada, né, eu sei que ela é capacitiva, certo? E esse ângulo aí é 90 graus, então eu vou
Vou botar aqui, 90 graus. Então, ele quer determinar o triângulo das potências, certo? Aí, diga aí como é que você fez. Porque tem umas equações que dá os valores de cada elemento da potência trifásica, tipo potência reativa, real, tudo em função de VL, certo? VL e L. Aí eu usei, no caso, aquelas fórmulas lá. Aí, para achar o ângulo, aí eu fiz seno de Q sobre S. Pode ser assim também, fazer ela? Teoricamente, sim. O ângulo, você fez pelo seno, então, né? Tipo, seno a menos 1 de Q sobre S para achar o ângulo, e os outros eu só fazia, tipo, raiz de 3 VL e L, entendeu? Tipo, fazendo aquela fórmula em Peraí, função de... o que é que você achou? Você achou o quê? Foi isso? Sim, porque o Q não é raiz de 3, aí VL e L, seno Isso. de θ, certo? Certo. Aí o θ, no caso, aí seria 90, né? Que é a diferença. Ou não? Não, olha só. Aqui o 90 em relação, deixa eu ver. Temos que cada fase. Ah, tá, tem razão. Em cada fase, a tensão de linha está em relação entre corrente de linha. Ah, não, olha só. Aqui eu estou dizendo, essa relação de 90 graus é entre a tensão de linha e a corrente de linha. Ou seja, se eu pegar o VAB, certo? E pegar o IA, né? Porque a corrente de linha IA está para o VAB, certo? Se eu pegar a corrente de linha e a tensão de linha, essa diferença é 90 graus. Não quer dizer que essa tensão e essa corrente estejam sobre a carga. Percebe, ó? Eu tenho uma diferença de 30 graus, por isso que não bateu para você, ó. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei a configuração da carga, mas se a carga estiver em Y, por exemplo, a corrente, ok, vai ser a corrente IA. Mas a tensão, eu tenho que fazer a relação de 30 graus para saber qual é a fase da tensão que está aqui na carga. E esse ângulo aqui não é entre tensão de linha e corrente de linha, é entre tensão de fase e corrente de fase. Percebeu a diferença? Pronto, entendi. Era exatamente essa a dúvida, na verdade. Que eu não sabia se eu estava fazendo certo, porque essa questão do ângulo mesmo. Isso, não. Até porque se fosse 90, não tinha resistência aqui, só tinha capacitor. Então, não tinha P, o S ia ser igual ao Q, né? Uhum. Mas você percebeu aqui o que eu quero dizer, né? Entendi. Ótimo. Obrigada. Nada. Algo mais, pessoal? Nenhuma dúvida mais, nenhuma questão, nenhum comentário, nenhum conceito? Essa letra D da terceira, eu não... Eu tinha até esquecido já. Peraí, da terceira dessa daqui. Letra B, de bola. D. D, que fonte fornece maior potência ativa. Não, é letra C. C, qual a tensão nos terminais da fonte de corrente? Aqui, a corrente circular... A letra A bateu? A e B bateram. Sim, B também. Então pronto. Então, quer dizer que suas contas estão certas. Então, eu vou basear nas contas que você fez, certo? Tem aqui, tem a fonte de corrente, aqui de tensão. Vou dividir aqui para pegar o B0. O que eu quero saber é essa tensão aqui, ó, né? Eu vou chamar de VI, tá? Que é a tensão em cima da fonte de corrente. Você já tem aí, você calculou essas correntes já. Você fez por análise de malha ou nodal? De malha. Pronto, então você tem aqui, você distribuiu assim, deixa eu botar de outra cor aqui, peraí. Tudo no sentido horário. Assim, né? Isso. Certo. Então, isso aqui você chamou de 2? Chamei de 2 e B, tanto faz. E B, então. Olha só, eu não quero saber essa tensão VI, eu não sei se foi assim que você fez, né? Mas olha só, eu quero a tensão nos terminais da fonte de corrente. Então, essa é a única situação que eu percorro uma fonte de corrente, que é quando eu quero encontrar
a tensão nos terminais dela. Então, eu tenho, por exemplo, essa tensão que eu chamei de VI aqui. Eu vou percorrer essa malha agora, né, envolvendo a fonte de corrente, só que eu vou considerar a tensão. Então, aqui está melhor, tanto faz eu percorrer da esquerda como a da direita, né? Vou percorrer da direita. Se eu considerar, vou percorrer nesse sentido aqui, né? Então, eu vou ficar com VI, aí aqui vai ficar menos J30 IB, menos, aí eu posso botar o V0 ou eu boto 40 IB, né? Igual a zero, né? Aí o meu VI, então, vai ser IB que multiplica J30 mais 40. Foi assim que você fez? É porque eu não sabia calcular nada se não tivesse impedância. Não entendi. Mas Sim, da fonte, você está dizendo? Não, é a lei de Kirchhoff. Você não quer a tensão daqui para cá? Né? quero. Esqueça que isso é uma Sim, fonte, é um entendi. elemento. Entendeu? Entendi. Ótimo. Essa é a única situação que realmente a gente percorre a fonte de corrente, quando a gente quer a tensão nos terminais dela. Que é justamente por isso que quando a gente não conhece essa tensão, a gente não percorre. Porque para percorrer o ramo que tem a fonte de corrente, eu preciso somar tensão, né? Percorrer uma malha é somar as tensões. Então, se eu não conheço a tensão, por isso que eu não posso percorrer ela, né? Mas quando aqui eu quero a tensão, aí sim eu vou percorrer, porque ela vai ser minha incógnita, tá? Mas aí primeiro eu tenho de resolver tudo para achar as outras tensões que fecham alguma malha, né? Eu podia achar essa e essa, ou essa e essa, né? Enfim, eu tenho que fechar algum caminho que pegasse ela, mas que eu conhecesse as outras tensões, né? Para que a minha única incógnita... Se essa fonte tivesse em série com outro elemento que tivesse impedância, aí eu ia considerar IB e A? Agora aqui, exatamente, se aqui fosse Z, por exemplo, né? Aí eu ia fazer V, que seria só a tensão aqui na fonte, né? V menos essa impedância B, aí aqui ia ficar menos Z e B mais Z e A, né? Aí precisaria sim. Aliás, eu nem preciso, porque sabe por quê? Porque aqui não está em série. O IB menos IA já vai ser o valor da fonte corrente. Então, eu já posso botar menos Z o valor da corrente. Né? Porque a corrente que passa aqui não é a corrente da fonte? Eu não já conheço. Né? Mas, de qualquer forma, os dois estariam certos, né? Seria a relação IB menos IA, que é a relação o valor da corrente na fonte corrente. Certo? E aí, o que mais? Deixa eu ir para o chat aqui, ver se tem alguma coisa. 6 do roteiro 11. Deixa eu abrir aqui o roteiro 11, então. Vinícius, tu viu a resposta que eu coloquei lá no fórum dessa questão? No mesmo assim não deu certo? Certo. Você queria ver o que então nessa questão? Qual é a sua dúvida nessa questão? Sim, entendi. Por TV não, tá certo. Tá. Pronto, então eu vou tentar montar para achar a tensão do TV, não é isso, né? Que você quer ver? Tá. Ó, nesse problema, né, eu tenho esse indutor de 400 mH aí, né, que a gente vai retirá-lo e vai considerar para achar o equivalente de TVN a partir dos terminais dele, certo? Então, vou desenhar aqui ele já sem esse indutor aí. Eu vou chamar aqui vou dar nomes, tá? Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Aqui vai ser A e B. Olha só. Aqui, né, é como se eu tivesse duas malhas independentes uma da outra, né? Elas só têm um ponto comum, é como se eu fosse aterrar essa malha, e todas estão num ponto comum. Mas o que vai acontecer?
a corrente que essa fonte vai gerar vai circular só aqui, e a corrente que essa fonte vai gerar vai circular só aqui, ó. Então, eu vou ter essa situação aqui. Vou ter uma corrente aqui e uma corrente aqui, que vou chamar de I1 e aqui de I2, certo? Então, ó, é mais simples do que o normal, por quê? Porque eu não tenho interseção das malhas. Então, fica mais fácil para achar. É só eu usar a lei de Ohm aqui, a lei de Ohm aqui, e eu acho as correntes. Com isso, eu vou achar as tensões aqui e aqui, por exemplo, que para mim interessa a tensão em Z2 e Z3, né? Porque aí eu fecho essa malha e acho o VAB. Então, ó, se eu vou achar aqui o VAB, né, aqui mais e menos, certo? Vai ficar, eu vou percorrer aqui no sentido anti-horário, certo? Começando aqui do VAB. Aí eu vou ficar com VAB, aqui vai ficar menos Z2 e 1. Quando eu subir aqui, vai ficar mais Z3 e 2. Igual a zero, certo? Então, meu VAB vai ser igual Z2 e 1 menos Z3 e 2. Seria isso aqui. Como é que eu acho o I1? Só da lei de Ohm. O I1 vai ser VS1 dividido por Z1 mais Z2. Quem é o I2? Só da lei de Ohm também. Vai ser VS2 dividido por Z3 mais Z4 mais Z5, né? Certo? Análise de malha também resolve aí, não resolve? Mas análise de malha já é usar a própria lei de Ohm, porque eu só tenho essa malha e essa malha independentes, certo? E aqui, porque eu não posso botar uma corrente aqui, porque aqui não há um caminho fechado, né? Que está aberto, né? Lembre que aqui é para tensão de TVNAM. Então, eu não tenho corrente aqui, eu só tenho aqui e aqui, que foi como eu coloquei, entendeu? Já é a própria lei de Ohm. Certo. Certo? Ficou claro, Vinícius, aqui? Deu certo? Entendi. Pronto, mas aí você vê onde é que passa a corrente, né? Só é aqui e aqui. Então, é como se fosse realmente duas malhas separadas, só conectadas por um terra, por um ponto comum mesmo, tá? O que mais, pessoal? Vão dizendo aí. Cinco do roteiro 14. Roteiro 14. Deixa eu abrir aqui. A 5. Essa daqui eu já comentei aqui em uma aula. Não deu certo vocês fazendo como eu tinha falado? Foi outra questão que a senhora comentou, mas era bem parecida com ela. Foi. Mas não deu certo essa? Eu confesso, professora, que eu não sei resolver. Na verdade, sempre que tem um paralelo de cargas, né, o ideal é que a gente encontre o triângulo de uma ou o triângulo da outra, né? E somos dois triângulos, porque aí a gente tem todas as informações, né? Mas deixa eu montar aqui. Eu estou dizendo aqui que a carga L1... cadê? Vou botar aqui. L1, ela tem a potência ativa 8 kW e um fator de potência adiantado de 0,8, né? Se adiantado, é capacitivo, certo? E a carga L2, a gente tem 20 kVA e um fator de potência atrasado de 0,6. 0,6 atrasado é indutivo. A sua dúvida na letra A mesmo? Tá. Então, ó, com essa situação, vocês sabem como, partindo dessas informações, montar os dois triângulos? Ou tem dificuldade em montar os triângulos? Ricardo, tu que está na dúvida, que você não sabia como fazer, você saberia como montar os triângulos partindo dessas informações? Pega aquela relação de cosseno, né? Exatamente. O L1 ele é capacitivo, certo? Quer dizer que o ângulo está no quarto quadrante. Então, esse triângulo L1, ele vai estar para baixo. Aqui, L1. Né? Aí, eu vou calcular aqui esse ângulo, que é o equivalente a 0,8. Eu tenho a base, né, que é 8.000 kW.
8.000 watts. Esse ângulo aqui eu faço o arco cosseno 0,8. A diferença aqui, como ele é capacitivo, ele está para baixo. Esse Q é negativo, né? O meu Q é menor que 0, certo? Quando eu fizer o L2, aí ele é indutivo, aí o triângulo ele já está para cima. Certo? O meu P, sim, aqui eu tenho a potência aparente. E aqui eu consigo achar o ângulo, porque eu também tenho o fator de potência. Eu vou achar esse ângulo aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu posso até escrever na forma cartesiana, né? Eu tenho aqui o meu S1, vai ser P1, aí vai ser negativo, né? Menos JQ1. E o meu S2, né? Vai ser P2 mais JQ2. Aí, o que vai acontecer? O meu novo triângulo de potências, né? Que é o que eu vou usar para calcular o fator de potência novo, né? Aí eu tenho de ver, esse Q aqui, né? Esse Q aqui já vai ser maior que 0. Aí eu tenho de ver quem vai prevalecer. Se esse Q for maior, né? Se a carga indutiva aqui gerar um reativo maior, o triângulo vai prevalecer para cima. Se a carga L1 tiver um reativo maior, aí vai prevalecer para baixo, né? Então, eu teria só de calcular. Mas o meu S, né, total, vai ser P1 mais P2, né? Mais o J, Q1 menos Q2. Se o Q2 for maior, isso vai dar negativo. Se o Q1 for maior, vai dar positivo, né? Aí, partindo daqui, eu vou montar o meu novo triângulo. Esse ângulo novo é justamente o ângulo do fator de potência, que é o resultado da soma das duas cargas, né? Que é o resultado das duas cargas em paralelo. Certo? Ficou claro, Ricardo? Ficou, vou tentar resolver depois. Né? Assim, sempre que eu tiver paralelismo, se eu conseguir montar os triângulos separados, eu posso somar as duas potências, né? Estando na forma cartesiana é mais fácil, porque eu somo real com real, imaginário com imaginário, né? Certo? O que mais, pessoal? Vamos lá, me digam aí. Certo. Eu vou colocar aqui a planilha da presença, tá? Enquanto vocês vão respondendo, vocês pensando em mais alguma pergunta, podem falar, tá? Coloquei no chat, a presença hoje vai ser no Google Forms mesmo, né? Professora, por exemplo, se eu acertei só uma questão. Não entendi. Eu tenho todos aqueles roteiros. Tipo, tem aqueles mini testes da aula. Certo. Aí eu só errei uma questão entre todos os mini testes. Eu vou ficar com 0,9? Eu faço arredondamento para cima. Aí tem de ver. São 4, né? Teve gente eu só errei uma questão. É porque depende da nota, né? Porque teve gente que errou alguma coisa e ficou com 1 ainda. Porque como eu faço arredondamento para cima, tem de ver, viu, Ricardo? Assim, qual foi a nota, né? Porque se você errou numa questão que tinha 2 ou que tinha 3, já muda, né? Numa prova que tinha 2 ou 3, né? Mas tá lá naquela planilha lá eu sempre boto lá, naquela que vocês fazem a vista de prova, que tinha lá para vocês botarem os e-mails, tem uma aba lá que eu vou botando as notas dos testes. Mas, de qualquer forma, quando terminar, assim que terminar aqui, já vou colocar no CIGA, a do laboratório, que estava faltando, né? E dos testes. Certo? Algo mais, pessoal? Alguma dúvida mais? Cinco dá 15. Deixa eu ver qual é esse. Eu acredito que sim, viu? Eu lembro, não sei se foi uma parecida ou se foi essa, mas eu já fiz alguma parecida. Mas, na verdade, o que você precisa fazer aqui? Essa questão aqui, né? Essa 5 mesmo? O que você precisaria fazer aqui? Eu tenho uma carga conectada em delta, tá? Com um resistor de 10 e um indutor de 20. Eu sei que a frequência é 60 Hz, então eu consigo transformar esse 20 mH em impedância, né? Em ohms.
Então, eu faço J ômega 20 mili, né? Aí consigo achar o meu Z, eu tenho o meu Z, né? Tá, achei o Z e eu sei que esse Z está em delta, essa carga está em delta. A fonte de tensão equilibrada, eu sei que é ABC, né? Ou seja, uma sequência positiva, tá? Tá em estrela, a fonte está em estrela e a carga está em delta. Eu conheço a impedância. E eu sei que eu tenho uma tensão de fase do gerador, que está em Y, né? Que é VAN, 120 fase 30. Quais as correntes de fase e correntes de linha? O que você vai fazer aí? Eu conheço a tensão de fase do Y. Então, eu converto para achar a tensão de linha. A tensão de linha é justamente a tensão em cima dessa impedância, porque a impedância está em delta, certo? Então, a minha tensão de linha, de fase do gerador, eu converto para a tensão de linha, que é a tensão de fase da carga. Essa tensão na carga, eu já uso a lei de Ohm e acho a corrente na carga, a corrente no delta. Aí eu uso a relação de conversão, aí como eu conheço essa corrente de fase no delta, aí eu converto e acho a corrente de linha. Aí depois faço os defasamentos de 120 graus e acho todas as correntes de fase, todas as correntes de linha, né? O indutor está lá a indutância, né? Mas você tem a frequência, você converte para impedância, entendeu? Certo? Algo mais, pessoal? Tá, não tem problema não. O importante é se aparecer a matrícula certa em alguma situação, né? Porque eu pego, eu faço assim, eu pego a listinha que gera lá no formulário e digo, ó, a matrícula X está lá naquela lista, né? Você botou lá a sua matrícula, se sim, está presente. Né? Pode botar 20 vezes, não tem problema não. Pronto? Todo mundo já respondeu lá o formulário? Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar lá no fórum, né? Né, que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Então, boa semana aí para vocês, né? E até quinta-feira. Tchau, tchau.